Nós vamos seguir aqui para o nosso culto. E, gente, irmãos, eu confesso a vocês de coração, o que eu vou ministrar aqui é exatamente o que eu estou vivendo e busco viver na minha vida. E foi uma palavra dos céus que você pode ver que o tema ela é fantástica. De repente, fala para você aí mesmo, já que não tem ninguém do seu lado, fala assim, de repente. Mas dá uma ênfase e fala assim, de repente vai acontecer. E nós vamos ler em Salmos capítulo 30, versículo 5, que diz que porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está na vida. Eu quero dar ênfase no versículo, na parte B desse versículo que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você que está em casa, você vai fazer assim, ó. Nós vamos fazer um teatro agora. Você vai colocar a mão no olho, como se você estivesse enxugando as lábios. Você vai falar assim, o choro. Aí você vai mexer assim, esfregar o olho assim, o choro dura uma noite. Aí você vai abrir assim a mão e vai falar assim, mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez, vamos ver se você ensaiou bem. Agora eu quero ver você aí. Você vai fazer de novo. O choro dura uma noite. Vamos lá, cadê quem está fazendo? Mas a alegria vem pela manhã. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos esse momento da Tua palavra nas Tuas mãos. Ó Deus, que não seja eu ministrando a Tua palavra, mas que seja o Teu Espírito Santo conduzindo esse momento, ó Deus, de ministração. E, ó Deus, e falando a vida de cada pessoa que está, ó Deus, assistindo e nos acompanhando agora, ó Deus, esse culto. Que essa palavra possa penetrar, ó Deus, aos corações, aos nossos corações. E que essa palavra, Deus, possa ser gerado vida em nós. Que não apenas seja uma palavra que a gente vai escutar, que vai entrar no ouvido e sair do outro. Não, não, não. Vai ser uma palavra que vai entrar, penetrar, criar raízes, gerar vida dentro de nós. E que nós juntos, Pai, vamos viver as Tuas palavras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um glória a Deus aí na sua casa, irmão. De repente. Você já parou para analisar que muitos milagres na Bíblia aconteceram de repente? Você já ouviu alguém que estava passando uma grande tempestade, uma grande luta durante um bom tempo e de repente o cenário da vida dessa pessoa foi mudado, foi transformado? Pois é assim que Deus faz. De repente tudo pode mudar na sua vida. De repente, as coisas podem acontecer de uma forma que você não esperava, que você não imaginava. Irmãos, o de repente de Deus pode acontecer na sua vida, quem sabe hoje, quando você estiver aqui nesse culto, irmão. Você já pensou que hoje pode ser o dia que Deus vai abrir as portas para você? Que hoje é o dia que Deus pode manifestar o sobrenatural dele na sua vida e trazer aquela cura que você tem orado, trazer aquele milagre que você tem buscado, fazer aquele mover que você tanto tem pedido a Deus, irmão? De repente, pode ser hoje. Nosso Deus é um Deus grandioso e tremendo, irmão. Tudo está no controle, tudo está nas mãos de Deus, irmão. Não pense em você que Deus se esqueceu de você, que essa luta vai durar para sempre, irmão. Tudo está no controle, na mão de Deus e de repente o seu cenário pode mudar, de repente a sua vida pode mudar, de repente o seu milagre pode acontecer, de repente o mar se acalma, irmão. Com uma palavra de Jesus o mar se acalma, a poeira se acalma, as ondas se acalmam e o milagre acontece, irmão. De repente Pedro estava dentro do barco e de repente Pedro estava andando sobre as águas. De repente o paralítico estava do lado de fora e de repente ele foi curado, irmão. De repente pode acontecer o milagre de Deus na sua vida, irmão. Mas lembre-se, Jesus, lembre-se, o choro dura uma noite, mas a alegria, queridos, ela vem pela manhã. Esse versículo já diz muito sobre o tema dessa mensagem. Aqui não está dizendo que vai ser essa noite.
aqui nesse texto não está dizendo que foi a noite passada, nesse texto não está dizendo que é a noite seguinte, mas esse texto está dizendo que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, traduzindo, de repente, aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz sofrer, aquilo que rouba as suas energias, aquilo que rouba a presença de Deus na sua vida, de repente, irmão, isso some, o choro acaba, o problema cessa e o milagre acontece, e tudo aquilo que era ruim se torna, ó Deus, um motivo de alegria, porque a alegria ela vem pela manhã. O de repente de Deus da sua vida eu profetizo que vai ser hoje. O de repente de Deus eu profetizo que vai ser hoje, nessa noite. Você pode dormir triste, mas quando você acordar, você vai acordar com o milagre de Deus, você vai acordar com a porta aberta, você vai acordar com o favor de Deus na sua vida. Mas agora, o que podemos fazer para viver o de repente de Deus? Vira para você e fala assim mesmo, ai, ai, ai. Fala igual o nosso pastor, ai, 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 ai. Coloca a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Ai, irmão, dá um glória a Deus aí para eu beber a água. Vocês não têm noção como, se eu e você entender essa mensagem aqui, como nós vamos viver os milagres de Deus de uma maneira sobrenatural, de repente. Como é que a gente vai fazer para viver o de repente de Deus? É primeiro entender que tudo tem o seu tempo. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos seus filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio e até o fim. Eu e você precisamos entender esse texto. Mas não apenas entender esse texto, nós temos que ter a capacidade de compreender qual é o tempo, qual é a estação que eu e você está vivendo na nossa vida, irmão. Talvez eu não sei você, mas força um pouquinho a mente aí comigo, alguém que você conhece, que tinha um negócio pequenininho e lutava com aquele negócio pequenininho, se esforçava ano após anos. E aí, de repente, você viu aquela pessoa fluindo, prosperando, avançando, crescendo. Ou então, deixa eu dar um outro exemplo aqui, uma pessoa que estava na luta contra o câncer muitos anos. Ela, toda vez que ela ia, buscava a Deus, anos após anos, ela acreditava, Deus vai me curar, Deus vai me salvar, Deus vai me libertar, Deus vai me tirar esse câncer de dentro de mim. E aí, de repente, a cura chegou, de repente, aquele empresário pequenininho se tornou um empresário grande, de repente, irmão, você na sua casa estava numa situação complicada, e aí a porta de Deus se abriu e mudou o seu casamento, mudou a sua casa, mudou a sua vida. Irmão, você precisa entender em qual estação você está vivendo, qual é o tempo que você está vivendo agora. É o tempo de você plantar, então plante, é o tempo de você colher, então colha, é o tempo de você orar, então ore, é o tempo de você clamar, então clame, é o tempo de você buscar a Deus com todas as suas forças, então faça isso, irmão. Tudo tem o seu tempo, e quando você estiver entendendo bem o tempo que você está vivendo, de repente a sua situação pode mudar, de repente aquela porta pode se abrir, de repente aquele marido se converte, volta para os caminhos do Senhor e se torna um homem de Deus junto contigo, um grande líder, um grande pastor. Aquele filho que estava perdido durante anos, aquela
aquela mãe que estava clamando, aquela mãe que estava buscando, de repente o Espírito Santo toca nele e aí ele volta para casa, ele se arrepende, aceita Jesus, se torna um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E eu profetizo que o de repente de Deus vai chegar na sua casa essa semana, o de repente de Deus vai chegar na sua casa hoje, porque Deus ele há de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, irmão. O de repente de Deus vai te alcançar, o Espírito Santo vai manifestar uma obra linda na sua vida e ele vai mudar esse cenário de repente, irmão, em nome de Jesus. Será que você pode dar um aplauso a Jesus aí, irmão? Ah, meu Deus do céu, você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida, irmão? Ah, Jesus. Deixa eu compartilhar uma história aqui um pouco pessoal. Eu tenho uma empresa há muitos anos no Brasil. Eu lembro que quando eu comecei, Márcia, foi uma luta para fazer crescer, para conquistar clientes, para montar o time de funcionários. Foi um desafio gigantesco, mas chegou um momento na empresa que ela foi crescendo. E aí eu tinha bastante funcionário, então aquela mão na massa, na produção que eu tinha, aquela pressão de fazer na produção, eu já não fazia mais. Se é que podemos dizer o trabalho pesado, né? E teve um momento que eu trabalhava muito e era incansável, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E depois, com um time, com uma equipe, o negócio cresceu, as coisas foram melhorando. Foram mais tranquilas, mais relax, um tempo que, eu posso dizer que um tempo que eu comecei a colher um pouco. E aí eu vim para os Estados Unidos, aí eu vi que eu estava fazendo o mesmo caminho que eu fiz no Brasil alguns anos atrás. Como eu disse para vocês, foi um tempo ontem eu fui dormir, era mais de 2 horas da manhã, fazendo alguns trabalhos, preparando a mensagem de hoje, estudando. Aí dia a gente acorda cedo, 5 e pouco da manhã, 6 e pouco da manhã, trabalho o dia inteiro, chega em casa 10 horas da noite, faz um monte de coisa. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque você precisa entender qual é a estação que você está vivendo. Qual é o tempo de Deus que você está vivendo? Tem tempo, irmão, que você precisa trabalhar. Tem tempo que você precisa batalhar pelas coisas. E as coisas parecem que vai ser um pouco mais difícil de você conquistar. Vai ser um pouco mais difícil de acontecer. Mas tem tempo, irmão, que parece que você só respirar, a bênção vem. Parece que você só levantar a mão, um milagre acontece. Irmão, entenda o tempo de Deus para você viver o de repente de Deus. O que muitos falam que do nada fulano avançou, olha, de repente fulano avançou, o que você e eu precisamos entender e é que essa pessoa passou e suportou pelos processos da vida, irmão. Nada é de repente, nada é por acaso, não é sorte, irmão. É Deus, é trabalho, é esforço, é sacrifício, é dedicação, irmão. Isso inclui principalmente o reino dos céus, irmão. Se você quer viver o reino dos céus na sua vida, você precisa trazer o reino para a terra, para dentro de você. A gente prega na igreja, a gente dá célula, a gente ora. E as pessoas, pedem ajuda. Mas não pensem em vocês que a gente não tem que fazer sacrifícios, irmão, para buscar a Deus. Que a gente tem que se batalhar na oração. Você acha que todo dia eu acordo, ai meu Deus do céu, hoje eu vou orar, hoje o fogo vai cair. Meu irmão, tem dia que eu não quero orar, irmão, mas eu preciso orar. Tem dia que eu não quero jejuar, irmão, mas eu preciso jejuar. Entenda uma coisa, quem quer viver as coisas da terra vive como um homem terreno, mas quem quer viver as coisas de Deus vive como um homem celestial, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você quer viver o céu da terra, traga o céu para dentro de você e tome as atitudes que você precisa tomar, irmão. Eu e você precisamos entender que tudo na vida tem um tempo certo para acontecer, irmão. Deus, ele é perfeito e é detalhista. Não queira acelerar aquilo que não é para acontecer agora. Lembre-se, a coisa certa na hora errada se torna errado, irmão. Quer ver um exemplo clássico disso? A maioria daqui já é tudo casado, já tem filho, netos.
A galerada jovem, o que acontece? Antes do casamento, querem, né, se divertir mais de uma maneira íntima com a namorada, com a conhecida. E aí acabam fazendo sexo antes do casamento. É maravilhoso o sexo, sim ou não, irmão? Para as mulheres, não tanto, mas para os homens se deixar faz de manhã e tarde de noite. Todos os dias, né? Mas é bom, é maravilhoso, é algo de Deus, divino. Mas na hora errada se torna o quê? Errado, irmão. Você já viu aquela pessoa que pede tanto a Deus para prosperar? Deus me prospera, Deus me abençoa, Deus não sei o quê. Mas Deus não, a pessoa não está na estação de prosperar. Por quê? Porque se ela prosperar, irmão, ela não aparece mais na igreja. Ela some, ela... Se Deus dá uma casa para aquele indivíduo de praia, irmão, o cara não sai da praia. Verãozão, eu sei que aí no Brasil tá quente pra caramba. O cara vai pra igreja domingo, duvido, vou estar lá em Raul do Cabo, lá naquela cadeira de frente aquele mar, aquela água cristalina, não é? Entenda a estação que você está vivendo. Entenda o momento que você está passando na sua vida. Quem quer ouvir o segundo tópico, levante a mão, dando glória a Deus. Ah, Jesus. Isso aqui, às vezes dá vontade de se esconder. Lembre-se, Deus faça a sua parte e Deus fará dele. Olha só isso aqui. Eu e você precisamos tomar as atitudes necessárias para viver o de repente de Deus. Naamã recebeu a cura, mas precisou mergulhar. As muralhas de Jericó se caíram porque o povo precisou gritar. Davi derrubou Golias, mas ele precisou atirar a pedra. Jesus, irmão, ressuscitou, mas ele precisou o quê? Morrer. Você entende agora que eu e você precisa tomar as atitudes corretas, fazer o que tem que ser feito para a gente viver o de repente de Deus? Irmão, Jesus, para ressuscitar, ele precisou morrer. Para eu e você viver o milagre que a gente quer, precisa e deseja, clama tanto a Deus, nós precisamos tomar as atitudes que Deus já está colocando aqui, ó, dentro de nós. Você e eu sabem o que nós precisamos fazer para nós vivermos o sobrenatural de Deus. E o que é que Deus tem falado com você nesses últimos dias que você precisa fazer ou deixar de fazer para viver o sobrenatural de Deus, irmãos? Parem de dar desculpa e vai fazer o que tem que ser feito. Alex, mas isso é uma palavra de coach. Não, irmão. Você precisa parar de dar desculpas e fazer o que tem que ser feito, irmão. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse: ei, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza, porque tem coisas que a gente quer fazer, mas não é bom para a carne. Tem coisas que a gente não quer fazer, mas que é bom para Deus. É bom para o espírito, irmão, é saudável. Deus, ele abre as portas, Deus te capacita, Deus te ajuda, Deus te sustenta, mas jamais vai fazer por você o que você precisa fazer. Deus faz a parte dele, mas eu e você precisamos fazer a nossa, irmão. É assim. É assim que acontece. Você gravou a câmera, irmão? Ah, irmão, será que eu posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? É duro. É duro. Na semana passada eu passei por uma semana bem de pressão, assim, foi uma semana bem de bastante pressão. E algumas lutas, algumas dificuldades, e às vezes a gente começa a se perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Por que essa situação? E a verdade é que essa oração é um pouco errônea. E eu comecei a entender que eu não tinha que perguntar a Deus por que eu estava passando por isso, mas a minha oração deveria ser: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso?
E lógico, né, eu como não sou nada ansioso, eu falei assim, Deus, que eu aprenda logo para eu passar por isso bem rápido. Ah, Jesus, porque, irmão, ninguém quer viver no deserto, ninguém quer viver cheio de problema, ninguém quer viver na dificuldade. Eu e você fomos gerados em Deus para viver a plenitude, para viver a vida abundância, para viver o melhor dessa terra, para comer e beber o melhor dessa terra. Eu e você fomos criados para onde a gente colocar o pé, prosperar, para a gente viver os milagres de Deus, para a gente viver as promessas de Deus, para a gente viver o sobrenatural de Deus. Por isso que você fica tão incomodado quando você está no deserto, por isso que você fica tão incomodado quando você está passando pela prova, porque você nasceu para avançar, irmão. Você nasceu para avançar, irmão. Você nasceu para avançar, irmão. Ah, meu Deus do céu. Coloca a mão na cabeça mais uma vez e fala igual o pastor Bruno. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Terceiro, para a gente quase terminar, que a hora voa. Meu Deus do céu, eu queria ter o controle do tempo. Fique firme no dia mau. Salmos 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde, irmão? Na angústia e na tristeza. Deuteronômio capítulo 31, 8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ei, entenda, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espante, irmão. Em Isaías 41, 10 diz: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, irmão. Pega isso, irmão, no dia mau, lembre-se da promessa de Deus, irmão. Eu poderia passar a noite inteira aqui com você, todo esse culto, recitando versículos que falam que Deus é conosco, que Deus é contigo, que Deus vai fazer milagre, mas não adianta nada eu recitar se você não está com seu coração aberto para receber. Abre o seu coração, lembre-se das promessas de Deus, porque quem prometeu, irmão, Ele é fiel para cumprir, irmão. Pelo amor de Deus, será que você pode dar um aplauso aí a Jesus e um glória a Deus, irmão? Ah, meu Deus do céu! Ah, Jesus! Respira fundo e fala assim: eu te agradeço, Deus. Respira fundo e fala: Deus, eu te agradeço. Agora coloca a mão no seu coração e fala assim: Deus, eu te agradeço por essa palavra, por essa mensagem. E eu te agradeço porque eu vou viver milagre. Dê um glória a Deus aí, irmão, por isso. Deus, Ele escolheu você. Você é exclusivo de Deus, você é eleito por Deus, você é amado por Deus. Você é a paixão de Deus, você é o amor de Deus. Deus, Ele está com a mão sobre a sua casa, sobre a sua vida, cheios de bênçãos para derramar para você. Mas eu e você precisam entender qual tempo que nós estamos vivendo. O que eu e você precisa fazer, irmão. Raquel, esse dia eu estava passando por uma grande pressão, porque não é fácil você ter uma empresa aqui nos Estados Unidos. Aí você tem uma empresa no Brasil, funcionários para administrar, casamento para administrar, a vida, família, tudo para administrar. E aí a pressão estava grande, e aí eu lembrei assim, aí veio, parece que o Espírito Santo veio, sabe quando ele vem assim, dar aquele toquezinho assim do seu lado, assim, de amigo? Qual é, irmão? Parece que ele virou para mim e falou assim: qual é, irmão? Tá difícil? Eu falei: tá. Ele: mas você não quer ver coisas grandes? Eu falei: quero. Ele: como é que você quer ver coisas grandes se você não está querendo lidar com as pequenas? Se você não aguenta correr com quem está correndo a pé, como é que você vai correr com quem está correndo a cavalo, irmão? Aí eu falei assim: calma aí então, espera aí, foi mal, me ajuda aí. É assim, irmão.
Só que não pense você que eu falei assim, Deus, está difícil, acaba isso. Não, Deus me fortaleça, me dá sabedoria, faça eu ser grande, me ensina a lidar com os problemas, me ensina a lidar com os desafios, para eu poder viver o de repente, irmão. Porque se eu não sei lidar com as coisas pequenas, como é que eu vou querer lidar com as coisas grandes, irmão? No dia mal, lembre-se que tudo que você passou para você chegar até aqui, quantos gigantes você já derrotou, irmão, quantas muralhas na sua vida você já enfrentou, quantas correntes já foram quebradas, irmão. Lembre-se dos desafios que você passou até hoje na sua vida. Eu tenho certeza que eu olho para você, você já passou muitos gigantes, você já enfrentou muitos desafios e não vai ser dessa vez que você vai morrer, não vai ser dessa vez que vai acabar assim, irmão. No dia mau, lembre-se de todos os gigantes que você já venceu e se tem mais um na sua frente, lembre-se, Deus te livrou até hoje, Ele vai te continuar te livrando, porque quem prometeu Ele é fiel para cumprir, Ele nunca vai te abandonar, irmão. Não vai ser dessa vez que a história vai terminar assim. Deus está contigo nessa caminhada. Aguente mais um dia, aguente mais uma semana, pois Deus fará milagres na sua vida, em nome de Jesus, irmão. Ai, 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 meu Deus. Tem dia que eu acordo, Roseli, eu falo assim, Deus, é hoje, Deus, o dele é a minha vitória. Deus, eu em nome de Jesus declaro que quando eu colocar a cabeça no meu travesseiro essa noite, eu vou te agradecer pelo milagre que tem acontecido. Aí sabe o que acontece, Roseli? Às vezes eu acordo com essa disposição, com essa fé toda. Aí chega de noite, parece que nada aconteceu. Já aconteceu com isso com você? Levante a mão. Você estava crendo que ia acontecer. Não, é hoje, nada, irmão. Só que sabe qual é o segredo? É você entender que e ser maduro o suficiente para falar que se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã. Mas uma coisa eu sei, Deus prometeu, então Ele vai cumprir, irmão, na hora certa, no tempo certo. O favor de Deus vai se manifestar e o de repente de Deus vai acontecer, irmão. Em nome de Jesus, aguente mais um dia, aguente mais uma semana, pois Deus fará milagre, irmão. Ai, Jesus Cristo, 4 para a gente terminar. Senão o pastor Wilson vai falar, pastor Bruno, que eu demoro muito pregando. Ai, Jesus. João 5, 2 ou 4 diz, porquanto um anjo descia a um tempo do tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade, irmão. Ai, Jesus. Os enfermos não sabiam quando o anjo ia aparecer para agitar as águas, mas ninguém sabia o dia, ninguém sabia a hora, ninguém sabia quando ia acontecer. De repente, um anjo descia e agitava a água, e o primeiro que mergulhava ali era sarado de qualquer enfermidade. Pedro, quando andava, as pessoas eram curadas, mas ninguém sabia quando Pedro ia andar, qual era o caminho de Pedro. As pessoas sabiam que Jesus curava, multidões os perseguiam, mas ninguém sabia qual era o próximo passo, ninguém sabia qual era a próxima cura. E de repente milagres aconteciam, a cura acontecia. Irmão, de repente a porta de Deus vai se abrir na sua casa, de repente o milagre vai acontecer na sua vida, de repente a cura vai chegar. Ei, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser um de repente de milagres, vai ser um de repente de sobrenaturais, irmão. Deus opera milagre, Deus opera maravilha, e hoje é dia de eu e você viver o de repente de Deus, irmão. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, irmão. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Deus está chamando eu e você para um novo tempo. Eu preparando essa mensagem, eu falei assim, Deus, eu quero viver esse de repente. Deus, eu quero que algumas áreas da minha vida, de repente, elas mudam. Tem coisas que eu tenho orado a Deus para acontecer algum tempo, irmão. E eu falo, Deus, em nome de Jesus, esse de repente vai chegar, Pai. Aí eu pego meu telefone, aí eu consagro meu telefone e falo, Pai, em nome de Jesus, aquela boa notícia que eu quero vai chegar, Pai. Será que você pode entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmão? Último versículo para a gente terminar. Todavia, como está escrito,
Ah, não, você não está ligado comigo aqui, não. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não, você não está pegando, eu vou falar mais uma vez para ver se você recebe, para ver se você crê de verdade. Mais uma vez eu vou falar, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Será que tem gente que ama a Deus? Pode dar um glória a Deus aí. Será que você ama a Deus para acreditar nessa palavra? Se você quer viver o de repente de Deus, eu convido a você a abrir o seu coração e a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor junto comigo nesse momento, irmão, porque Deus de repente vai operar milagre na sua vida, em nome de Jesus, irmão. Ah, meu Deus do céu. Abre o seu coração, irmão. Abre o seu coração, irmão. Abre o seu coração. E adore ao Senhor aí na sua casa.